E aí, alunos, aqui é a Dona de Português e hoje eu vou fazer a explicação da AP de Língua Portuguesa do 7º ano do 2º bimestre de 2020. Lembrando que nesse vídeo nós teremos apenas a explicação das questões e no dia 17 eu volto com a correção aí já passando as respostas certas para vocês conferirem se acertaram, mas nesse é apenas a explicação. Aí vocês assistem, fazem a prova e depois voltam aqui no dia 17 para poder conferir as respostas que vocês marcaram. Deixe o seu like se esse vídeo te ajudar e se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo nem os próximos conteúdos. Leia o texto e responda a questão 1. Os deuses têm sede. Anatole France. Na efervescência política da pós-Revolução Francesa, o jovem pintor Évariste Gamelin tenta sair da pobreza, criando um baralho em que o rei, o valete e a dama são substituídos pelas cartas liberdade, igualdade e fraternidade. Sua posição, inicialmente idealista, à aristocracia o leva a se tornar jurado nos tribunais do terror, confiando a segurança e a pureza da nação à lâmina da guilhotina. Na trajetória desse pintor, Anatole France, 1844 a 1924, retrata a cidade de Paris 5 anos após a tomada da Bastilha. Com uma linguagem realista e baseada em documentos históricos, constrói uma narrativa que revela o cotidiano dos cidadãos de uma França republicana, em luta contra o antigo regime, dominante no restante da Europa. Revela também os abusos, o fanatismo, as disputas, os desvios e as contradições da Revolução. O assassinato de Jean-Paul Marat, os julgamentos e as execuções de Maria Antonieta e dos girondinos, o racionamento de alimentos, a ascensão e a queda vertiginosa de Maximilien Robespierre compõem os episódios verídicos que entremeiam a narrativa de Anatole. Nesse cenário de acontecimentos reais, as intrigas de ex-banqueiros, artistas, concubinas, monges renegados, viúvas, expatriados e negociantes dão vida e movimento a um dos períodos mais conturbados e importantes da história. Os Deuses Têm Sede é um romance sobre a violência do processo histórico e a complexidade da ação humana. Questão 1. Em sua posição inicialmente idealista, a aristocracia o leva a se tornar jurado nos tribunais do terror. O termo destacado refere-se a. Évariste Gamelin, B. Anatole France, C. Aristocracia, D. Idealista. Aqui ele quer saber a quem ou ao que essa palavra o se refere. Para isso, precisa voltar no texto e ler o que vem antes dessa palavra o que está em destaque. Então, ele fala aqui, ó, o leva a se tornar jurado nos tribunais do terror. Leva o que ou quem a se tornar jurado nos tribunais do terror? É isso que precisa descobrir. Então, para isso, precisa ler o que vem antes. Ele fala que na efervescência política após-revolução francesa, o jovem pintor Évariste Gamelin tenta sair da pobreza, né, fala da sua oposição e etc., que o leva a se tornar jurado nos tribunais de terror. Então tem que ler novamente esse trecho e aí avaliar, né, a quem que esse O está se referindo, quem é que se tornou jurado nos tribunais de terror. E aí ver as alternativas e ver a quem que se encaixa. Leia o texto e responda a questão 2. Homem faz pedido de casamento no fundo do mar e choca a namorada. Ethan Studnick teve a ideia de colocar o anel de noivado dentro de uma concha e fingiu encontrá-la enquanto o casal mergulhava. Will You Marry Me? O casal Ethan Studnick e Morgan Whitaker, dos Estados Unidos, namoravam havia 10 anos quando decidiu que era hora de noivar, mas o pedido de casamento aconteceu de forma inusitada e envolveu uma paixão compartilhada por ambos, o mergulho. Questão 2. A partir da leitura do texto, infere-se que a namorada A. Estava confusa e com medo. B. Censurou a atitude do noivo. C. Ficou comovida e surpresa. D. Rejeitou o pedido de casamento. Aqui, quando ele fala infere-se, ele quer que você deduza. Significa que não vai estar escrito de maneira clara, explícita no texto, como foi que ela se sentiu. Mas você tem que ler o texto e deduzir. Prestem atenção no fato de que, assim, em nenhum momento ele fala, né, que ela aceitou ou não o pedido, que ela condenou ele por ter feito o pedido assim, que ela se sentiu confusa ou com medo,
né, que ela ficou comovida ou surpresa, que ela rejeitou o pedido, não fala nada disso que está nas alternativas, não de maneira clara, mas ele quer que você deduza. Então pensem aí que ele fala que os dois já namoravam há 10 anos, que eles decidiram, antes dele fazer o pedido, que eles já tinham decidido que era hora de noivar. E o texto fala que ela ficou chocada, né, fala que ele fez o pedido e ele chocou a namorada. E os dois tinham juntos uma paixão, né, pelo mergulho. E aí considerem tudo isso para conseguir fazer aí a dedução, né, de como é que ela se sentiu, né, o que está ali nas entrelinhas do texto. Leia o texto e responda a questão 3. Energia acumulada por Itaipu abasteceria o mundo por 43 dias. Foram 2,7 bilhões de megawatts-hora ao longo de 35 anos. Em operação desde 1984, a usina hidrelétrica de Itaipu atingiu a marca histórica de 2,7 bilhões de megawatts-hora de energia acumulada gerada. A quantidade gerada por suas turbinas é tão grande que, para dar uma ideia de sua dimensão, a empresa binacional apresentou um levantamento mostrando o que poderia ser feito com ela. Segundo a Itaipu Binacional, que é responsável por atender quase 15% do mercado de energia elétrica brasileiro e 93% do Paraguai, a energia gerada ao longo desses 35 anos seria capaz de abastecer todo o planeta por 43 dias, algo que outras usinas do planeta foram incapazes de fazer, segundo a empresa. Com a quantidade de energia já gerada, Itaipu seria capaz de suprir a demanda energética brasileira por 5 anos e 9 meses, e a demanda paraguaia por 190 anos. O estado de São Paulo seria abastecido por 20 anos, enquanto a cidade de São Paulo seria abastecida por 99 anos. O Paraná teria seu abastecimento garantido por 86 anos, e a cidade do Rio de Janeiro por 155 anos. A expectativa é de que, em 2023, a usina chegue aos 3 bilhões de megawatts gerados. Tendo por base a média de produção dos últimos 6 anos, a usina de Three Gorges, Três Gargantas, localizada na China, considerada a maior hidrelétrica do mundo em termos de potência instalada, só alcançaria Itaipu no ano de 2347. Petróleo. Segundo as comparações divulgadas pela Itaipu Binacional, se tomarmos como referência as reservas totais de petróleo do Brasil, da ordem de 12,7 bilhões de barris, seria necessário consumir 44% desse petróleo para produzir os 2,7 bilhões de megawatts de energia. Na nota divulgada para comemorar o feito, a geradora lembra que a energia produzida por sua hidrelétrica é limpa e renovável, uma vez que não emite poluentes. Se a energia gerada pela Itaipu fosse proveniente de outras fontes, a emissão de gás carbônico equivalente seria, em termos de usinas de gás, de 1,09 bilhão de toneladas, e nas usinas a óleo, 1,90 bilhão de toneladas. Nas usinas a carvão, a emissão de gás carbônico seria ainda maior, 2,7 bilhões de toneladas. Questão 3. No segundo parágrafo, a palavra que demonstra que outras usinas do planeta têm produção menor comparada à energia gerada pela binacional é A. Instalada, B. Incapazes, C. Gerada, D. Atender. Para responder essa questão, é bom que vocês voltem ao segundo parágrafo, releiam e aí encontrem, né, qual é a palavra que indica que as outras usinas do planeta produzem menos energia do que a binacional. Então, assim, ele já está afirmando que as outras produzem menos energia, isso ele fala, mas ele quer que vocês encontrem qual é a palavra que mostra que elas não conseguem, né, produzir tanta energia quando comparadas com a binacional. Então, leiam novamente o segundo parágrafo para encontrar qual é a palavra que indica isso. Leia os textos e responda as questões 4 e 5. Texto 1. O estado enfrenta uma das piores estiagens do século. Clima seco segue neste mês. Somente na segunda metade de março se espera um aumento da chuva no Rio Grande do Sul e, mesmo assim, bastante irregular e com volumes insuficientes em muitas localidades, conforme Estael Cias. Março deve começar com oscilação térmica, manhãs amenas e tardes quentes, com máximas ao redor de 30 graus. A previsão é da meteorologista da Metsul Meteorologia Estael Cias, que projeta ainda chuva escassa neste mês no Vale dos Sinos.
A primeira semana terá muita variação térmica e quase nada ou nada de chuva no vale. A umidade relativa do ar será inferior a 30% durante as tardes, ou seja, ficará abaixo do normal, que oscila de 50% a 60%, salienta. Conforme Stael, na segunda semana do mês haverá predomínio de tempo seco e uma onda de calor intensa poderá afetar a região, com previsão de marcas acima de 38 graus. O calor irá agravar os efeitos da estiagem. O alívio, segundo a meteorologista, deve ocorrer somente entre a terceira e quarta semana, quando volta a chover, porém de forma irregular. Alguns pontos com chuva forte e outros de chuva passageira, pontua. Sobre a normalização dos níveis de chuva, Stael ressalta que ainda não é possível precisar. Pode mudar bastante e ainda não fechamos o prognóstico para o outono, pondera. Uma das piores estiagens. Segundo a Metsul, o estado enfrenta uma das piores estiagens do século. O clima seco aumenta o risco de fogo em vegetação, que está muito alto no Rio Grande do Sul. Ao longo da semana, é provável que incêndios aconteçam tanto no Rio Grande do Sul quanto no Uruguai. Texto 2. Seca ameaça agravar quebra de safra no Rio Grande do Sul. A estiagem no Rio Grande... Perdão, faltou o comecinho aqui, o lead. Emater, Rio Grande do Sul, Ascar aponta quebra na produção de 20% no milho e 16,2% na soja. Cassiano Ribeiro, de Nome Toque, Rio Grande do Sul. A estiagem no Rio Grande do Sul, que teve seu pico em janeiro, pode trazer consequências mais graves do que o esperado à produção de grãos. Levantamento da Emater, Rio Grande do Sul, Ascar, indica que a quebra chega a 20% no milho e a 16,2% na soja. Este foi o assunto do CBN Agronegócios desta terça-feira, 3/3, transmitido direto da Expo Direto Cotrijal, em Nome Toque, Rio Grande do Sul. O cenário faz a Cotrijal, cooperativa que organiza a feira, ser cautelosa sobre os negócios superarem os 2,4 bilhões da edição de 2019. Há produtores que já estão colhendo, e o resultado tem sido menor do que o esperado. Estamos conscientes de que isso traz problemas e muda o ânimo, mas muitos negócios ainda vão ocorrer na feira, que é uma vitrine. Por isso, esperamos números semelhantes ao do ano passado, analisa Enio Schroeder, vice-presidente da Cotrijal. Números preocupantes. Apesar de esta ser considerada a quinta maior safra da história do Rio Grande do Sul, os números divulgados pela Emater Rio Grande do Sul, Ascar, não são considerados preocupantes. A área de plantio do milho no estado, considerando a estimativa inicial e a área atual, teve aumento de 1,5%. Mas, devido à estiagem, a previsão é de uma quebra superior a 20% na média de produção e na produtividade. A produção esperada para esta safra era de 5,9 milhões de toneladas e uma produtividade de 7,7 mil quilos por hectares, mas o levantamento mais recente da Emater, Rio Grande do Sul, Ascar, indica a redução de 21% na produção, 4,6 milhões de toneladas, e uma produtividade média de 5,9 mil quilos por hectares, queda de 22,3%. No milho silagem, a redução da produção e da produtividade também foi de cerca de 20%. A expectativa de produção inicial era de 12,5 milhões de toneladas e a estimativa atual é de 9,9 milhões de toneladas, uma redução de 20,7%. Já no caso da soja, entre a expectativa inicial e a estimativa atual, a queda na produção de soja é de 16,2% nos mais de 5,9 milhões de hectares plantados. A projeção é que a cultura encerre a safra com produção aproximada de 16,5 milhões de toneladas, o que representa uma redução de 10%. Os efeitos da estiagem também afetaram outras culturas. Em comparação com a expectativa inicial e a estimativa atual, o feijão sofreu uma queda de 7,4% na produtividade e de 8,7% na produção. Já o arroz teve diminuição de 1,8% na área plantada e de 1,5% na produção. Questão 4. Os textos tratam da questão da estiagem no Rio Grande do Sul de forma diferente, sendo que a. O texto 1 apresenta dados imprecisos sobre o próximo período de chuvas, enquanto o texto 2 comemora os números da produção agrícola. B. O texto 1 enfoca os riscos que os excessos de calor e da baixa umidade trazem, enquanto o texto 2 trata do clima com menos importância. C. O texto 1 foca na crise causada pela estiagem, enquanto o texto 2 comemora a produtividade no campo, mesmo em um período de seca. D. O texto 1 apresenta informações gerais sobre o clima seco,
enquanto o texto 2 concentra suas informações nos riscos ao setor produtivo. Para responder essa questão, é preciso considerar que o enunciado afirma que os dois textos tratam da questão da estiagem no Rio Grande do Sul, mas que tratam de maneira diferente. Então, o primeiro texto vai falar desse tema, né, de uma forma, e o segundo vai falar de outra. E aí, nas alternativas, ele está comparando, né, como que o texto 1 trata do tema, como que o texto 2 trata do tema. Então, em todas as alternativas, ele vai fazer essa comparação. Para conseguir encontrar a alternativa correta, precisa reler os dois textos com atenção e ver os principais pontos deles. Então, percebam que no texto 1, por exemplo, ele fala sobre a temperatura, né? Ele fala também sobre a umidade do ar, fala também da porcentagem da umidade do ar, fala novamente aqui da temperatura, fala de chuva, né? Chuva forte, chuva passageira. Não está aí falando de uma maneira geral, né? Sobre esse clima aí. E depois, no texto 2, a gente já vai ver que ele vai falar também do clima, novamente, né, desse clima de estiagem, mas também vai falar de outras coisas. E aí ele tem uma série de dados numéricos, né, que ele coloca, fala das toneladas, da produtividade aí da safra, né, fala de quanto que diminuiu, né, então ele vê aí, a gente vê que em vários parágrafos ele vai falando que, olha só, que a produtividade foi a redução foi de cerca de 20%, no caso do milho e silagem, aí no caso da soja, que a queda foi no caso de 16,2%, que a seca também afetou outras culturas, né? Depois diz que o feijão teve a queda de 7,4%, o arroz a queda de 1,8% e na área plantada e 1,5% na produção, e assim por diante. Então, relendo os dois textos com atenção, analisem, né, como que eles abordam essa questão da estiagem de maneira diferente, pensando nisso que eu comentei, que vocês conseguem encontrar a alternativa que faz a comparação correta. Questão 5. No texto 2, devido à estiagem, espera-se uma queda de produção no milho silagem que poderá alcançar uma produção de A. 7,7 mil quilos por hectare, B. 9,9 milhões de toneladas, C. 12,5 milhões de toneladas, D. 5,9 milhões de hectares plantados. Aqui nessa questão ele está falando o seguinte, que por causa da estiagem, a produção do milho silagem vai cair. Ele está afirmando isso. Por causa da seca, a produção do milho silagem vai cair. O que ele está perguntando é quanto de milho silagem vai ser produzido, que se espera que seja produzido, apesar dessa queda. Então, precisa voltar no parágrafo que ele fala do milho silagem para encontrar a resposta. Então, eu grifei aqui o parágrafo que ele vai falar do milho silagem, e aí vocês conseguem entender, né, que ele fala que teve redução de 20%, fala da expectativa de produção inicial, etc. E ele fala também daí da estimativa atual. A estimativa atual seria quanto eles esperam que seja produzido. Tá? Então, releiam novamente que vocês conseguem encontrar aí quanto eles esperam que seja produzido, mesmo com a estiagem. Leia o texto e responda à questão 6. Lance 10 anos. Edição especial Heróis do PAN. Rio 2007. Lance apresenta a história dos brasileiros que brilharam na competição e quem pode viver seu momento de glória em julho, no Rio de Janeiro. Questão 6. A capa da revista destaca a história de atletas brasileiros utilizando como recursos A. Imagens em preto e branco, ao lado de coloridas representando épocas distintas. B. O título Heróis do PAN nas cores da bandeira brasileira. C. Vários atletas enfileirados agitando bandeiras. D. Atletas comemorando suas vitórias. Aqui, pessoal, na hora de responder, pensem no seguinte. Prestem muita atenção na palavra história que está no enunciado. Então, ele fala o seguinte, ó, o que é que a capa da revista fez para destacar a história de atletas? Foi colocar imagens em preto e branco? Foi colocar o título Heróis do PAN? Foi colocar os atletas enfileirados, agitando as bandeiras, ou os atletas comemorando as suas vitórias? Todas essas opções que ele deu, qual é a opção que mostra a história desses atletas brasileiros de uma maneira geral, que destaca essa história? Então, pensem nisso, observem novamente a
imagem e considerem bastante que a ideia aí da questão, né, é qual foi o recurso utilizado para mostrar a história dos atletas. Leia o texto e responda a questão 7. Medo da eternidade. Clarice Lispector. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena ainda, não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem que espécie de bala ou de bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola, me explicou. Tome cuidado para não perder, porque essa bala nunca se acaba, dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua, perplexa. Não acaba nunca, e pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca. E agora, o que é que eu faço? Perguntei para não errar num ritual que certamente deveria haver. Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele, e só depois que passar o gosto você começa a mastigar, e aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca, eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca. O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era ótimo, e, ainda perplexa, encaminhávamos-nos para a escola. Acabou o docinho, e agora? Agora mastigue para sempre. Assustei-me, não sabia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava era aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar, até que não suportei mais e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão de areia. Questão 7. No texto, a história acontece: A. No portão da escola. B. No quarto das irmãs à noite. C. No trajeto de casa para a escola. D. Na rua enquanto estavam paradas. Nessa questão, ele quer saber o espaço em que acontece a história. Para isso, eu vou grifar dois trechos para que vocês releiam e com isso vocês conseguem encontrar a resposta. Releiam, então, esses dois trechos que estão grifados em amarelo, que juntos, né, juntando as ideias dos dois trechos, vocês conseguem, né, deduzir, né, encontrar aonde acontece a história. Leia o texto e responda as questões 8 e 9. O açúcar. Ferreira Goulart. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Questão 8. Na segunda estrofe, e tampouco o fez o dono da usina, o termo grifado faz referência ao dono, A. Dono, B. Açúcar, C. Oliveira, D. Estado. Nessa questão ele quer saber a que outra palavra a palavra o está se referindo. Então está na segunda estrofe, eu grifei, e aí precisa descobrir a que outra palavra dentro dessa mesma estrofe essa palavra o se refere. Então, está se referindo a um termo que já apareceu antes e que a palavrinha o está substituindo para evitar a repetição.
né? Então, ele usa essa palavrinha ou justamente para evitar que se repita essa outra palavra, né? Então, releiam e descubra o que é que o dono da usina não fez, porque ele fala, ó, e tampouco o fez o dono da usina. O que o dono da usina tampouco fez? O que o dono da usina não fez? Precisa ler o que veio antes e encontrar, né, no caso, qual é a palavra que essa palavra ou está indicando, que é algo que o dono da usina não fez, né, não fabricou. Questão 9. No poema O Açúcar, de Ferreira Goulart, percebe-se uma preocupação com a. As condições de vida do cortador de cana daquela época. B. A falta de açúcar nas mercearias das grandes cidades. C. A concentração de cana-de-açúcar nos extensos vales. D. O caminho realizado pelo açúcar do campo à metrópole. Aqui nessa questão, ele está perguntando com o que o poeta, ou o lírico, está preocupado. Porque nesse poema a gente percebe que existe uma crítica social, né? Então ele fala sobre o açúcar que ele tem, que vai adoçar o café dele, que é branco, que é puro. E ele começa a questionar, mas de onde que veio esse açúcar? Fala, o açúcar veio da mercearia. Mas não foi o dono da mercearia que fez. Veio de uma usina, mas também não foi o dono da usina que fez. E aí fala, veio dos canaviais, né? Mas eles não nascem por acaso, eles não saem de lá por acaso. Mas quem foi então que lidou, né, com essa cana tal, para que dela surgisse o açúcar? E aí ele vai falar, né, que foram homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos, que plantaram e colheram a cana que viraria açúcar, e que foi daí que surgiu esse açúcar. Então, quando o poeta vai falando tudo isso, né, e ele fala, né, que esses homens têm vida amarga, dura, quando ele está falando tudo isso, ele mostra que ele está preocupado com o quê, né? Então, pensem nisso e releiam se for necessário, que vocês encontram a alternativa correta. Leia os textos e responda as questões 10 a 13. Texto 1. Casas inteligentes. Tecnologias em casa. As tecnologias mais importantes até 2068. Smartphones, 87%. PCs, 84%. Casas inteligentes, 84%. Redes sociais, 74%. 51% esperam incrementar a tecnologia para gerenciar as casas. Casas inteligentes fazem tarefas. 74% dos pais estão animados com as tecnologias para casas inteligentes, criando uma família. Mais da metade de todos os pais veem na inteligência artificial a possibilidade de elevar a qualidade de vida e a automatização das tarefas diárias. Inteligência artificial torna a vida mais fácil. 42% dos pais esperam o dia em que a IA irá prever suas necessidades. Conectividade constante. 61% dos consumidores estão animados com o 5G. 45% acreditam que o 5G construirá cidades inteligentes. 42% acreditam que o 5G viabilizará assistentes virtuais 24 horas por dia. 45% dos millennials acreditam que o 5G aproximará as pessoas por mantê-las sempre conectadas. Texto 2. Saiba como montar sua casa inteligente sem riscos. É preciso ficar atento para brechas de segurança que, geralmente, existem quando se criam redes internas e se conectam tantos produtos smarts ao mesmo tempo. Senhas mais fortes podem ajudar. O segmento de Internet das Coisas, IoT, Internet of Things em inglês, deve movimentar 145 bilhões de dólares no mundo em 2019, com potencial para ultrapassar $1 trilhão em 2022, segundo dados da IDC, empresa de inteligência de mercado e consultoria das indústrias de tecnologia e telecomunicações. Mas a questão aqui é, como montar sua casa inteligente? Há produtos já disponíveis para que você faça isso hoje na sua casa. No mercado, há diversos produtos como fechaduras, câmeras de segurança, alarmes de presença e de abertura de portas e até armários. Tudo configurado para funcionar mesmo à distância. Produtos que podem te possibilitar viajar com toda a família e deixar lâmpadas programadas para acender apenas durante uma parte da noite, simulando a presença de pessoas no lar e reduzindo as chances de visitas inesperadas. Segurança. Mas e a segurança? Thiago Marx, analista de segurança da Kaspersky, afirmou que o grande problema da automação residencial está em sua concepção. Normalmente, as soluções são desenvolvidas visando a usabilidade do usuário e as funções de segurança são
adicionadas ao final do processo, o que resulta em desproteção. Vemos este problema na prática quando roteadores e câmeras de vigilância são hackeados simplesmente porque o login de acesso do centro de comando permanece inalterado com as informações de fábrica. Ou seja, o criminoso só precisa acessar o manual do usuário pela internet para invadir remotamente esses equipamentos, afirmou. Ainda de acordo com Marx, por esse motivo, é importante, desde o início, considerar os riscos envolvidos ao definir parte da sua casa mais inteligente. Questão 10. Os dois textos tratam do assunto casas inteligentes. Diferente do texto 1, o texto 2 trata a informação demonstrando a. Os riscos de segurança da conectividade de vários aparelhos. B. Comodidades que conectam e aproximam toda a família. C. Os investimentos e cuidados ao montar uma casa inteligente. D. Dados positivos referentes às facilidades da conectividade. Na questão 10, o enunciado está afirmando que os dois textos, tanto o texto 1 quanto o texto 2, falam do assunto casas inteligentes. Então, eles falam disso em comum. Aí ele quer saber o que é que o texto 2 faz de diferente quando é comparado com o texto 1. Ele fala diferente do texto 1, o texto 2 trata a informação demonstrando. O que o texto 2 faz diferente com relação ao texto 1? Então, vocês vão analisar, né, o que eles têm de comum, o que eles têm de diferente, e aí, encontrando o que o texto 2 faz de diferente, quando comparado com o texto 1, vocês encontram a resposta. Vocês podem reler o último parágrafo do texto 2, que ele vai ajudar bastante vocês a encontrar, né, o que ele fala de diferente quando comparado ao texto 1. Questão 11. No texto 1, o recurso gráfico visual utilizado para dar ênfase ao texto foi A. Ênfase no termo 5G em conectividade. B. Utilização do gerúndio em criando uma família. C. Representação de itens tecnológicos usados atualmente. D. Escolha de cores amarelas que chamam a atenção para as palavras. Aqui na questão 11, ele quer saber o que é que foi feito no sentido gráfico, né, de ilustração, de parte de cores, de desenhos, de símbolos e etc., para dar ênfase no texto 1. Então, vamos voltar lá. Observem o texto 1, observem que é um infográfico, né? Observem todas as cores que ele utilizou, né? Branco, azul, amarelo. Observem o modo como ele dispôs, né? Os números, né? Em algum lugar maior, em outro lugar menorzinho. Observem as ilustrações que ele fez, né? Que tem aí uma casa toda tecnológica no meio, tem aí o desenho dos smartphones, PCs, casas inteligentes, redes sociais, né? Observem como que ele dispôs, né? O que está à esquerda, o que está à direita, né? As setas que tem ali também, né? Uma seta ali no meio, na parte de cima, outra, né? Aqui, outra aqui embaixo, né? O que está com letra pequenininho, o que está com letra bem grande. E aí vocês vão considerar tudo isso, e tudo isso, o modo como ele dispôs tudo isso, é a parte gráfico-visual. Então, vocês consideram tudo isso e pensam, de tudo isso que eu comentei, que está ali na parte gráfico-visual, o que ele utilizou para dar ênfase? Questão 12. O texto 1 tem a finalidade de A. Informar o leitor de que a conectividade afasta as pessoas. B. Orientar as pessoas a como criar uma família no mundo conectado. C. Convencer a todos de que a conectividade facilitará nas tarefas diárias. D. Divulgar uma pesquisa de satisfação de quem mora em uma casa inteligente. Aqui no texto 1, ele quer saber qual é o objetivo desse texto. Para entender qual é o objetivo, tem que considerar alguns fatores. Primeiro é que ele está falando sobre como vai ser, como é que vão ser, né? Quais são as expectativas para quando tiverem essas casas inteligentes, quando tiver isso realmente na prática e tal. Tanto que ele fala aqui, ó, pequenininho, as tecnologias mais importantes até 2068. E aqui nas letrinhas miúdas, a gente vê que a pesquisa foi feita em maio de 2018. Então, se a previsão é para 2068, é uma previsão para dali 50 anos, de como é que vai ser, né, com essas casas inteligentes, né, a porcentagem de tecnologias em casa e tal. E aí ele fala, né, sobre as expectativas das pessoas, né, com relação às casas inteligentes, que os consumidores estão animados com o 5G, e etc.
Aí considerem também que quem produziu a propaganda, o texto, né, foi uma empresa, né, de antivírus, né, ou não deixa de ser uma propaganda porque acaba divulgando, né, a empresa de antivírus, né, divulgando para você tipo usar essa empresa agora. Então, considerando tudo isso, vocês conseguem avaliar qual é o objetivo, né, desse texto. Questão 13. No texto 2, em reduzindo as chances de visitas inesperadas, o termo grifado tem efeito negativo, não esperado. Esse efeito de sentido também está presente em A. Desproteção, B. Disponíveis, C. Reduzindo, D. Invadir. Aqui a palavra grifada inesperadas, ela tem o sentido de não esperado, ou seja, o efeito é negativo, né, justamente por causa da palavrinha não, né, que indica uma negação. E ele quer saber em qual outra alternativa tem também esse efeito. Então peguem todas as 4 alternativas e tentem fazer esse mesmo processo que ele fez aqui. Então, por exemplo, vocês podem escrever na frente. Assim como ele disse, ó, inesperadas quer dizer não esperado, vocês podem escrever na frente, né? Então, desproteção quer dizer, e coloca na frente o que significa. Disponíveis quer dizer, e coloca na frente o que significa. Reduzindo quer dizer, invadir quer dizer, e põe na frente o que significa. Faz isso com as 4 palavras e vê em qual delas que dá para colocar a palavrinha não na hora de colocar o significado. Isso é uma maneira de vocês conseguirem descobrir, né, qual é a alternativa correta, aquela que vocês conseguirem colocar a palavra não na hora de definir, né, a palavra é a alternativa correta. Leia o texto e responda a questão 14. Diálogo com um jovem trabalhador. Pergunta: quantos anos você tem? Jovem trabalhador: 22 anos. Pergunta: qual é a sua ocupação? Jovem trabalhador: fabrico cobertores. Pergunta: você sempre trabalhou em fábricas? Jovem trabalhador: sim. Pergunta: com qual idade você começou a trabalhar em fábricas? Jovem trabalhador: 8 anos. Pergunta: ficou quanto tempo na mesma função desde os seus 8 anos? Jovem trabalhador: 4 anos. Pergunta: qual era o seu horário diário de trabalho em dias comuns? Jovem trabalhador: das 6 da manhã às 8 da noite. Pergunta: 14 horas? Jovem trabalhador: sim. Pergunta: quais eram os intervalos para descanso? Jovem trabalhador: 1 hora ao meio-dia. Pergunta: em quais períodos você trabalhava em dias de alta produção? Jovem trabalhador: das 5 horas da manhã às 9 horas da noite. Pergunta: 16 horas? Jovem trabalhador: sim. Pergunta: qual distância você morava da fábrica? Jovem trabalhador: cerca de 3 quilômetros. Pergunta: depois de todas essas horas de trabalho, você acordava a tempo de trabalhar? Jovem trabalhador: raramente acordava sozinho. Normalmente meus pais me levantavam da cama. Pergunta: você chegava na fábrica no horário correto todos os dias? Jovem trabalhador: não. Pergunta: qual era a punição? Jovem trabalhador: normalmente eu era espancado. Questão 14. O tema tratado na entrevista é A. O trabalho infantil. B. A violência nas fábricas. C. O atraso de funcionários. D. A fabricação de cobertores. Aqui nessa questão, ele quer saber qual é o assunto, qual é o tema, sobre o que a entrevista está falando, basicamente. Então, vocês considerem, né, algumas informações que são importantes, como fala, por exemplo, que eram os pais que acordavam ele, né? Ele diz aqui que, logo no comecinho, que hoje ele tem 22 anos, né, fabrica cobertores, que sempre trabalhou em fábricas e que começou a trabalhar com 8 anos de idade, né? E fala do quanto ele trabalhava, da distância, que eram os pais que acordavam, né? Que se ele chegasse atrasado, ele era espancado. Então, considerem tudo isso para conseguir encontrar qual é o tema da entrevista. Leia os textos e responda a questão 15. Texto 1. Nasci na Angola, nasci na Angola. Angola que me criou. Eu sou neto de Moçambique. Eu sou negro, sim senhor. Jongo do Quilombo São José. Texto 2. O jongo, ou caxambu, é um ritmo que teve suas origens na região africana do Congo-Angola. Chegou ao Brasil colônia com os negros de origem bantu trazidos como escravos para o trabalho forçado nas fazendas de café do Vale do Rio Paraíba, no interior dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Questão 15. Com apoio do texto 2, percebe-se que a letra de música revela A. A necessidade de esquecer o passado. B. O distanciamento da memória negra.
C. O esquecimento das tradições genuínas. D. A preservação da herança afro-brasileira. Aqui ele quer saber o que a letra de música mostra e que, de certa forma, é confirmado, né, apoiado pelo texto 2, mas o foco é a letra de música. O que ela mostra? Então, vejam que na letra de música ele fala que ele nasceu em Angola, que essa é a origem dela, que ele foi criado em Angola, que ele é neto de Moçambique, que ele é negro. Então, ele está falando aí sobre o lugar onde ele nasceu, cresceu, sobre as origens realmente dele. E aí, partindo disso, das origens dele, né, e do como ele fala, né, tipo, eu sou negro sim senhor, tipo, sou isso, é isso que eu sou, é daí que eu vim, né, essas são as minhas origens, né, no sentido de ter orgulho das origens que ele tem, das características que ele tem, né, então, baseado nisso, releiam novamente as questões que vocês conseguem encontrar a resposta, né, o que ele está afirmando aí, né, que ele quer manter. Leia o texto e responda a questão 16. O padeiro, Rubem Braga. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento. Mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve, é um lockout. Greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno. Acham que obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Tá bem, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. Enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando. Não é ninguém, é o padeiro. Interroguei-o uma vez. Como tivera a ideia de gritar aquilo? Então você não é ninguém? Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era, e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: Não é ninguém, não, senhora, é o padeiro. Assim ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina. Muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como o pão saído do forno. Ah, eu era rapaz naquele tempo. E às vezes me julgava importante, porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar. E dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre. Não é ninguém, é o padeiro. E assobiava pelas escadas. Questão 16. E assobiava pelas escadas, a personagem que assobia era A. O narrador personagem. B. Alguma empregada. C. A senhora. D. O padeiro. O que a questão quer aqui é saber quem é o personagem que assobiava pelas escadas. De quem que o texto está falando, né? E dizia, né, uma determinada fala, e que não tinha nenhum problema com isso, e que ia embora assobiando pelas escadas. Então é só reler, né, se for necessário, para encontrar a resposta. Com isso, nós terminamos a explicação dessa AP, lembrando que mais ou menos no dia 17 sai o vídeo com a correção, daí com as respostas, para que vocês possam avaliar se vocês responderam de maneira correta. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Fique ligado, se inscreva no canal para não perder depois o vídeo da correção e outros vídeos que virão. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com os seus amigos. É isso, até a próxima. Tchau, tchau!